noite, Oswaldo. Bom? Ei, Fábio, boa noite. Joia. Graças a Deus, bem. Corrido para chegar nesse horário, parece que segunda-feira tudo conspira contra. Isso é normal. Bom, Bem vamos lá isso começar mesmo. com mais um Evangelho do Lar, Sim, né? Segundo o Espiritismo. E vamos começar com Gotas de Paz, né? Vamos lá. sim. Perda do entusiasmo. Mensagem 66. É fácil perceber quando o corpo está cansado. Mas e a alma? Qual é o sinal de uma alma cansada? O sinal é a perda do entusiasmo. Com a idade, ficamos com rugas no rosto. Porém, se perdemos o entusiasmo e a alma, é a alma que fica enrugada. Não podemos permitir que isso aconteça conosco. Aqueles cujo entusiasmo nunca reduz, tornam-se cada dia mais jovens, mesmo com o avanço da idade. Dessa forma, é o entusiasmo que dá a vida. Uma vida sem entusiasmo é uma vida sem vida. Interessante, né, que a gente aprende em espiritismo que o espírito em si ele não cansa, né? Não tem um cansaço físico que a gente tem. Então quando a gente está desanimado, quando a gente acha que a alma está cansada, né? Na verdade a falta de entusiasmo com a vida, né? E a gente tem que dar um novo significado para ela, para que a gente consiga rever esse entusiasmo, né? O entusiasmo é o que faz, é o combustível da nossa vida, né, Zó? É, na verdade, né, se fala assim, entusiasmo, propósito, né, ter um propósito de vida, como foi dito. Alma enrugada, achei interessante isso. Quer dizer, a gente tem, às vezes, entusiasmo, né, quando tem dinheiro, quando tem festa, quando tem feriado, né, algumas pessoas, quando a vida tá boa. É difícil. Eu falo para as pessoas, eu acho assim, bastante difícil viver, não é fácil. Eu falo para todas as pessoas, viver não é fácil. E mais, como diz, a gente tem que ter um propósito, entender. Se a gente entender que a vida é só festa, né? Que a vida é tudo dar certo, as coisas acontecerem só do jeito que eu quero, a gente vai sofrer bastante, né? A gente vai perder o entusiasmo. Eu sempre cito e acho que a gente sempre vai citar, é maravilhoso quando as pessoas, né, que estão se recuperando somente de álcool, que é os alcoólicos anônimos, que na verdade fazem isso, né? E eu acho que a gente poderia colocar na nossa vida. A gente não pode viver do passado e não também com a cabeça lá na frente no futuro. Né? As pessoas dizem, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? É, viver só por hoje. Eu não sei o que vai ser amanhã, né? O que aconteceu ontem já passou. O que eu tenho que viver hoje? E a gente percebe que é muito difícil as pessoas viverem hoje, né? A gente fala assim, acabou um feriado aí prolongado para muita gente e as pessoas já estão procurando na folhinha qual é o próximo feriado, né? Assim, começamos uma semana, mas ninguém está preocupado com o hoje, já está preocupado quando, né, falta muito tempo para o fim de semana, buscando feriado na folhinha. Quer dizer, a gente não vive o dia do hoje. E é lógico, se viver dessa forma, a gente não tem entusiasmo, né? Não diz assim, ah, não tem feriado, a semana é cheia, ah, eu tenho as contas para pagar. Sim, tudo isso está dentro, né, do que a gente precisa fazer. Então, o entusiasmo, qual é o entusiasmo? É viver, é entender por que nós estamos aqui, é agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivendo, né? Quantas pessoas estão, a gente sempre fala, né? Em hospital, muitas pessoas passando por problemas muito mais difíceis que o nosso. Eu falo nosso, as pessoas com quais nós convivemos, que a gente percebe, né, no dia a dia, aqui mesmo na live. As pessoas têm uma vida boa, eu falo sempre, a gente tem uma vida maravilhosa, mas a gente sempre está arrumando uma desculpa para dizer que a vida é difícil. É. É que eu disse, temos saúde,
né? Temos um lugar para viver, seja ele qual for, né? Muitas têm o trabalho, o ganha-pão, e aí está arrumando confusão, né? Diz para deixar, na verdade, a vida difícil. Então, assim, entusiasmo é acordar todo dia e dizer, nossa, obrigado a Deus por mais um dia e eu vou fazer o melhor. Jesus, ele tenta mostrar isso, né? Que a nossa vida aqui na Terra, ela não é tão fácil. Ela é bastante difícil, sim, mas que dá para a gente arrumar motivos, né? Eles dizem assim, a felicidade não é desse mundo, a felicidade não está na Terra, mas a gente pode buscar essa felicidade, mas tentando entender como, né? Não vai ser a felicidade no dinheiro, nas festas, ela pode ser uma felicidade de auxiliar, primeiro de estar bem, né? A gente acordar e falar obrigado, Deus, por mais um dia, oportunidade de viver, e depois eu vou correr atrás desse dia. Amanhã, deixa para amanhã. Ontem já foi. Vamos viver o momento que se está vivendo, né? Com a cabeça naquele momento. Às vezes a gente está, na verdade, distante. Então é difícil mesmo. Entusiasmo, se a gente não tiver objetivo de vida, se a gente não souber para que serve a vida, né? Por que Deus nos criou, qual é o objetivo de vida, aí não tem mesmo, não há entusiasmo para nada. Por isso que é tão importante a gente entender esse sentido da vida, né? Se a gente não tem uma crença religiosa, uma crença na espiritualidade, a gente fica totalmente vendido, né? Porque, assim, quando a gente é jovem, eu lembro quando eu era adolescente, meu sonho de felicidade era ter um carro. Tive o carro. Aí depois meu sonho era ter um relacionamento estável com uma pessoa que eu gostava. Casei. Depois o sonho é você ter uma casa. Comprei a casa. E você está sempre achando que o próximo passo é o bem material, é a pessoa que está, mas quando você consegue aquilo, aquilo já faz parte da sua vida e já não faz sentido. O único receio que você tem é perder aquilo que você já conquistou. Quando fica, quando fica nesse sentido a vida, né, de bens materiais e bens passageiros mesmo por aqui, né, a gente vê que a gente acaba sempre lutando pela, pela infelicidade, né? A gente não busca a felicidade. Quando a gente entende realmente o que a gente faz nesse mundo aqui, a gente começa a pôr em prática a verdadeira razão da vida. Daí que é o certo. Com certeza, bem por aí. Vamos dar início, Oswaldo, com a prece? Tem 15 pessoas na Sim, sala. que legal. Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. O negócio de viver o presente é até engraçado, né? A gente faz a prece do Pai Nosso, é uma prece já decorada, que a gente já não presta muita atenção no que fala, e por vezes vem o dia que passou, a semana que passou, e por horas, vem os pensamentos do futuro, né? A gente não consegue se concentrar numa prece que é um minuto. Pra você ver como que é, Sim, que a gente vive sempre, nunca vive o presente, né? não, cabeça viagem. Vamos lá, estamos no capítulo 12, né, Oswaldo, hoje?
Iniciando o capítulo 12 hoje. Isso, vamos até o parágrafo 4. Isso. Pagar o mal com o bem. Vamos lá, é isso. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem isso também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos? Que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos também não fazem? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vô-lo fazem? Que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo valor? Que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestais sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querem mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a assimilação e da repulsa dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. É não ter contra ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segunda intenção e incondicionalmente, o mal que vos fazem. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem, em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo, o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amai os
os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele que para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua qualidade, do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seus orgulhos aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menor rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da terra deve prever encontrar nelas homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que devem suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo. Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada do mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aqueles que se elevam, no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Isso aí. A gente vem, né, estudando, a gente está começando um novo capítulo, quando a gente percebe, né, a forma que Allan Kardec ele formatou, né, fez a sequência do Evangelho, ela é bastante interessante. Ele faz lá uma introdução, explica o que nós vamos encontrar nos Evangelhos, fala um pouco dos personagens que aqui são ditos, né, fariseus, publicanos, escribas, gentios. Tudo isso é explicado lá no início do Evangelho, para que quando a gente leia o Evangelho, seja aqui o nosso, seja na própria Bíblia, né, no Novo Testamento e até no Antigo Testamento, nós vamos perceber que se nós não entendermos ou não conhecermos esses personagens, a gente fica bastante difícil de entender. Depois ele entra no capítulo 1, né? Ele fala assim, ele fala das leis, existência de lei. Depois, durante todos os trechos, ele vai falar dessa lei. Capítulo 2 fala de vida futura. Aqui também, nesse texto, fala de vida futura. Capítulo 3 fala das moradas do mundo, destinação da Terra, né? Qual é o motivo da Terra ser assim? É a evolução do planeta, é a evolução das pessoas que estão vivendo no planeta. Então, não dá para se esperar melhor do planeta se nós não somos melhores e se o mundo é propício para isso. 4, ele fala de reencarnação, né? Aqui fala bastante do esquecimento. E lá no capítulo 4, quando fala de reencarnação, ele explica, né? Por que a reencarnação? Qual é o motivo da reencarnação? É, na verdade, esquecer o mal praticado. Se nós ficarmos sempre lembrando do mal praticado, nós nunca vamos sair, né? Nunca vamos perdoar, não vamos seguir, na verdade. Daí o capítulo 5 fala bastante de justiça, né? Explicação da justiça. O capítulo 6 fala do papel de Jesus. Depois do 7 até o 9, ele fala bastante das bem-aventuranças. E depois ele começa a pegar mais pesado, né? Aí ele começa a falar do perdão, no capítulo 10, né? Que são misericordiosos. O último que nós estudamos, ele fala do amor. Mas ele fala do amar ao próximo, né? E nós vamos perceber que amar ao próximo, nós já percebemos bastante difícil. Né? Ou seja, a gente acha que amar uma pessoa que está próxima da gente, não está falando de inimigo, ele está falando de próximo, já é difícil. Nós percebemos, nós terminamos na semana passada, na segunda passada, nós falamos da caridade para os criminosos. Ele é praticamente, é o que se inicia aqui, nesse pagar o mal com o bem, no capítulo 12, que ele já começa a falar dos inimigos. Ele primeiro, lá no próximo, são os amigos.
Aqui já começa a falar do inimigo. E ele inicia, né? Aprendestes o que foi dito. Quando ele diz, ele está falando para os judeus. Ele está explicando isso para o povo da época. Quando ele fala aprendestes o que foi dito, ele está falando de Moisés, ele está falando do Antigo Testamento. Ele diz que tem uma passagem no Deuteronômio que ele fala, amai os vossos, né, o próximo e odiai os vossos inimigos. Então ele diz assim, que lá na época de Moisés aprendestes isso, né? Amareis vosso próximo, odiarei vossos inimigos. Jesus fala assim, então, eu acho bastante bacana, né? Aquelas pessoas, Moisés, tem muitas religiões que seguem Moisés. Eu falo assim, você pode até aprender algumas coisas com Moisés. Mas Jesus deixa bem claro aqui, ele está dizendo assim, alguém ensinou vocês que vocês devem amar o próximo e odiar os inimigos. Alguém falou, né? Então vocês aprendessem isso. Esquece isso. Vou ensinar uma coisa para vocês. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Aí ele diz, a fim de que sejas, né, de serdes filhos. Quando a gente se acha filho de Deus, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, ele diz assim, né? Se você quiser mesmo, de verdade, se considerar filho de Deus, comece a fazer isso. A gente já tinha lido, falei, né, no último item que a gente estudou do capítulo 11. Os criminosos. Quem são os criminosos? São também filhos de Deus. Criados por Deus também. Né? É difícil, às vezes, falar assim, aquele ser que matou, que roubou, que fez coisa ruim, que tentou passar a perna em você, ele também é filho de Deus. Portanto, nosso irmão. Portanto, nosso próximo. Então ele está dizendo aqui, né? Se você quer de verdade ser filho de Deus, você vai ter que mudar um pouquinho isso aí, né? Fazer o bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que seja filho de vosso Pai que está no céu. Acho bonito isso que ele diz assim, que faz erguer sol sobre bons e maus. Quando a gente pega um dia de sol maravilhoso e vai para a praia, né? Tá lindo, maravilhoso. O sol não é só para os que são bons, né? Tem um solzinho em cima de cada um, que nem tinha naquele filme da família Addams, né? Que tinha aquela nuvenzinha na cabeça. Não, ele diz assim, o sol é para todos. Deus não escolhe o sol. O sol vai ser só para os que fazem bem. Ele usa essa metáfora, né? Que faz erguer o sol sobre bons e maus e faça a chuva, ele diz, é para justos e injustos. Não tem escolha nesse universo de Deus, ninguém é escolhido, né, por antecipação. Aí diz, né, então, ouvindo tudo isso, se nós, né, ele está falando para nós isso, ele diz assim, se amais apenas os que vos amam, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, ele diz assim, qual é a recompensa que eu vou ganhar? Aí ele vai explicar o porquê. Os publicanos, ele vai citar, eu falei assim, ele vai citar alguns personagens da época. Quem são os publicanos? Da época, eram os cobradores de impostos, pelos quais os judeus tinham aversão. Porque já era um povo pobre, e ainda vinha o Império Romano, contratavam um outro judeu para cobrar impostos. E o que eles eram? Eles eram olhados de forma ruim pelos outros judeus. Então, os publicanos, para as pessoas ali, né, eles não prestavam. Mas ele diz assim, os publicanos aos quais vocês têm ódio e não gostam, será que eles também não fazem isso? Eles não amam aquele que os amam, né? Amam o pai deles, a mãe deles, os filhos deles, os amigos mais próximos. Então, ele diz assim, se nós fizermos isso, nós não estamos sendo diferentes dos publicanos. Para nós podemos pegar aqui outros personagens, né? Os bandidos, aquelas pessoas dos quais a gente não gosta. Diz assim, se eu amar apenas os que me amam, o que é que eu faço melhor do que aqueles com os quais eu não gosto ou que eu critico? Né? Ele já começa a chamar a atenção nossa aqui. Ele diz assim, né? E se você cumprimentar, né? Se vós cumprimentais vossos irmãos, né? A gente falou outro dia de algumas religiões, né?
que dentro das religiões dele, eles são irmãos e aqueles que não são da religião não são. Então ele diz assim, e se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que é que fazeis mais do que os outros? Aquele que na religião dele trata somente os que estão dentro da religião deles como irmãos, o que eles estão fazendo de melhor? Né? Não estão fazendo nada de melhor. Aí ele diz aqui, os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não tinham a mesma religião dos judeus. Então a gente fala assim, nós, vamos dizer, se nós fizermos dentro da nossa religião isso, e criticamos uma outra religião, o que é que nós estamos fazendo melhor do que eles? Se nós fizermos da mesma forma. Então nós não estamos fazendo nada de diferente. Aí ele diz, eu vos digo, era o jeito que Jesus dizia, se você quer aprender uma coisa, eu vou dizer para você. Se quer aprender, eu vou ensinar. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, quem são os escribas e os fariseus? Os conhecedores da lei de Moisés. Eram as pessoas que se achavam por conhecimento da lei, né, que era a religião, eles se achavam melhores que os outros. Ele diz assim, não. Se a sua justiça não for maior do que a deles, também, ele diz assim, jamais, ele usa o termo jamais, né? Jamais entrarei no reino do céu. Então ele diz assim, para a gente cobrar alguma coisa de alguém, para a gente criticar alguém, deveria ser muito melhor do que essa pessoa que eu critico. Quando eu estou dentro de uma religião e me acho a minha religião melhor, ou eu dentro da minha religião melhor, ele está falando, se você não fizer melhor do que aquele que você critica, ele usa o termo, jamais entrarei no reino dos céus. Muito interessante que esse capítulo está em Mateus. Mateus foi um dos seguidores de Jesus e escreveu esse evangelho. E aí ele pega de Lucas, né? Lucas foi um seguidor, mas que ouviu tudo sobre Jesus através de Pedro. Então Lucas não viveu diretamente com Jesus. Mas a passagem que ele faz aqui, né? Lucas 6, 32 a 36, e Mateus é 5, de 5 a 20, de 43 a 47. Se você pegar o de cima e o de baixo, ele é igualzinho. Apenas com palavras diferentes. Ele começa dizendo assim, se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Aí ele diz assim, uma vez, ele já não usa mais aqueles personagens, ele diz assim, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam. Não é difícil isso. Tá? Nós falamos assim, eu só vou gostar das pessoas que gostam de mim. Só vou cumprimentar as pessoas que me cumprimentam. Ou seja, ele diz assim, se nós amamos apenas aqueles que nos amam, qual é a recompensa que eu tenho? O que eu estou fazendo de especial? O que eu estou fazendo para merecer, como diz um céu? Né? Na recompensa de Deus. Portanto, que lá em cima ele diz, que recompensa tereis? Qual a recompensa que você vai ganhar se você não está fazendo nada de diferente e de especial? Ele diz assim, as pessoas com as quais nós criticamos também têm, né? Num trecho do capítulo anterior que falava do amor, ele falava, até os bandidos têm alguém que ele gosta. Pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser uma mulher, pode ser o que for. Mas ele diz assim, as próprias pessoas que são ruins, que são criminosas, têm amor por alguém. E se elas amam apenas aquelas pessoas que as amam, ele fala assim, o que ele está fazendo de diferente de nós se nós também fazemos isso? Então, entre nós e os criminosos, entre nós e essas pessoas ruins, qual é a diferença? O que nós estamos fazendo de especial, como diz, para se achar o melhor na fila do pão, né? Para se achar a última bolachinha lá do pacote. Se eu não faço nada de diferente, apenas acho que faço, apenas digo que sigo uma religião, apenas me mostro para as pessoas que eu tenho uma religião, se eu não fizer melhor, não adianta.
Porque quem não são as pessoas com quais eu vivo que dirão, né, o que vai acontecer comigo. É aquilo que eu fizer dentro da lei de Deus. E ele diz que se eu quiser ser filho de Deus, eu vou ter que ser muito melhor do que aquelas pessoas que eu critico. Que eu digo que são isso, que eu digo que são aquilo. Então ele diz, as pessoas de má vida fazem a mesma coisa, ou seja, os bandidos também fazem, as pessoas de outra religião fazem, as pessoas que não têm religião também fazem, quer dizer, então não tem nada de diferente. Aqui ele usa um termo que eu acho bastante interessante, né? As pessoas falam assim, nunca mais eu vou fazer caridade porque as pessoas não agradecem, não são merecedoras de caridade. Aqui ele usa um outro termo, né? Ele usa assim, e se vós, ele usa o termo emprestar, se vós emprestais apenas de quem esperais receber a graça, é aquilo que a gente faz, né? Quando a gente faz uma caridade ou ajuda uma pessoa, a gente fica esperando que a pessoa retribua. Então ele está dizendo que a gente está emprestando, porque a gente está querendo a devolução. Quando eu faço caridade de verdade, eu não espero retorno. Eu não faço propaganda. Eu não fico dizendo para todo mundo o que eu fiz. Então ele usa o termo aqui. Se vós emprestais apenas aqueles dos quais esperais receber a mesma graça, o que eu estou fazendo de especial? Ele usa aqui o termo, que recompensa tereis. Né? Ele diz assim, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam. Se tem 5, 6 pessoas lá que são de vida ruim e errada e convivem ali e se emprestam, elas também estão fazendo a mesma coisa que nós estaríamos fazendo, como ele diz aqui, se a gente fizer dessa forma. Né? Para receber a mesma vantagem. Então a gente percebe, às vezes, quando a gente faz caridade, é assim, né? Eu não faço mais porque a pessoa não agradeceu. O que eu estava esperando? Um agradecimento. As pessoas não retribuem as coisas que a gente faz. Mas espera aí, então você está esperando uma retribuição. Então você está emprestando, né? Porque está querendo devolução. Já dizem, até a turma brinca, né? Quem ajuda o próximo, quem empresta alguma coisa para alguém, empresta a Deus, né? E a turma diz sempre aquele negócio, Deus lhe pague. Ou seja, você não vai receber retribuição das pessoas aqui. Se você tiver que receber retribuição, você vai receber da justiça de Deus. Ou você vai receber na verdade de Deus. Então ele diz assim, né, que vantagem eu estou tendo? O que eu estou fazendo de melhor? Daí Jesus completa, né, na passagem de Mateus. Quanto a vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos e emprestais sem nada esperar. Quer dizer, quando eu fizer alguma caridade, faça, né? Alguém fizer alguma caridade, faça sem esperar a retribuição. Né? E ele assim, então, vossa recompensa será maior e sereis considerados filhos do Altíssimo. Pois ele, Deus, é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Deus não é ruim com os filhos dele. Mas nós, como irmãos, não, aquele lá é bandido, ele tem que sofrer, aquele lá tem que passar por isso, tem que passar por aquilo. Né? Então ele diz assim, sede, pois, misericordiosos, da mesma forma que vosso Pai o é. Então ele diz assim, se Deus nos perdoa, se Deus nos permite viver, mesmo a gente fazendo coisa errada, porque eu vou querer que o outro pague. Ele diz, se Deus é justo, por que eu tenho que ser injusto? Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que usar da mesma forma. Tanto que a gente já estudou, né? Da mesma medida que medirdes, os medirão. Da mesma forma que julgam, será julgado. Quer dizer, todos os ensinamentos de Jesus, eles vão se completando, né? Então, nós estamos entrando agora no inimigo. Explicação de Allan Kardec, né? Começa no item 3. Se o amor ao próximo, aquilo que nós estudamos no capítulo anterior, é princípio de caridade, início de caridade, começo de aprendizado de caridade, amar ao próximo, ele diz que amar aos inimigos
é a aplicação máxima da caridade. É a sua aplicação máxima. Pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre egoísmo e orgulho. Aí ele começa a explicar, porque as pessoas, aí começa aquela assim, mas eu vou amar uma pessoa que me faz mal? Eu vou amar um criminoso? Eu vou amar uma pessoa que tentou me passar para trás, que me tirou vantagem? Quer dizer, eu sempre fico dando essa desculpa, mas a pessoa fez isso, mas a pessoa fez aquilo, mas a pessoa não sei o quê, por que eu tenho que perdoar? Se eu perdoar, eu estou consentindo o que ela fez, e sempre aquela conversinha. Ele diz assim, entretanto, vamos lá, vamos com calma. O sentido da palavra amar, que é utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendido. Jesus não quis dizer, com estas palavras, que devemos ter pelo inimigo, por uma pessoa que fez o mal, que fez alguma coisa, ele diz assim, é a mesma ternura que temos por um irmão ou por um amigo. Então, se é amigo é uma coisa, inimigo é diferente. Ele diz assim, a palavra amar aqui nós vamos ter que tentar entender. Da mesma forma que no item que a gente estudou semana passada, no Caridade para os Criminosos, ele explicava a mesma coisa. Né? Vai trazer um criminoso para morar dentro da sua casa, cuidar bem dele. Ficou bem claro o que é que a gente deveria fazer. Então, ele diz assim, a ternura dá a entender confiança. E não podemos confiar em uma pessoa que sabemos que pode nos fazer mal. Amar é diferente de confiar. Não podemos ter para com essa pessoa as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que essa pessoa é capaz de abusar disso. Peraí, então, o que eu tenho que fazer? Ele diz assim, entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não vai poder haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando, aí ele usa aqui, né? Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Ele vai deixando bastante claro. Ele diz assim, este sentimento resulta de uma lei física, da assimilação e da repulsão de fluidos. O Espiritismo ele estuda bastante, naturalmente para quem já pratica mediunidade ou gosta e quer aprender, ele explica bastante sobre fluidos. Então ele diz assim, né, tudo que nós emitimos de pensamento, tudo que nós fazemos de oração, tudo que nós pensamos muitas das vezes, ele forma no fluido universal algo que vai chegar no outro. Quando eu dirijo o meu pensamento para alguém, quando eu faço uma oração, a gente falou na semana passada, quando a gente faz uma oração de coração, aquela oração sentida, aquela oração com fé, ela ganha força. E esse fluido leva esse pensamento até Deus, leva esse pensamento até os espíritos superiores e chega até as pessoas com as quais que nós queremos que chegue, ela chega. Da mesma forma que chega da forma boa, chega também da forma boa. As pessoas dizem, quando a gente se aproxima de pessoas que estão pensando coisas ruins, coisas erradas, maldade, para as pessoas que têm uma sensibilidade muito boa, você sente aquela pressão, você sente esse fluido chegar. Então ele diz aqui, né, que se há um inimigo e se há uma pessoa, a repulsão, os pensamentos não são iguais. Ele usa o termo simpatia, né? É afinidade. As pessoas usam bastante isso também no Espiritismo, afinidade. As pessoas com quais a gente tem essa afinidade. Então ele fala assim, as pessoas que fazem mal, normalmente, têm essa afinidade com as pessoas que fazem iguais.
E assim, é a mesma coisa para as pessoas religiosas. As pessoas que gostam de uma coisa criam essa afinidade com as pessoas que também fazem. E da mesma forma. Por isso que quando o mundo espiritual, a gente fala assim, quando a gente desencarna, o que vai fazer a gente ir para um lugar ou para o outro não é o entendimento se eu tive ou não religião. É aquilo que Jesus falava. O que sai do meu coração. O que fazia mal não era o que entrava pela boca na comida. Ele falava. É aquilo que sai do coração. Do que sai do coração? Ele falava, saía coisas erradas, coisas ruins, morte, né? Coisas horríveis. Sai do coração. Então, às vezes, a gente se acha, né? Pessoas importantes, vou na igreja, rezo, sou espírita. Mas o que você tem no coração? Como é o seu coração? O que sai de fluido desse coração? É isso que, na verdade, ele explica aqui, né? Aí ele diz assim, uma corrente fluídica que causa má influência. Né? A gente, né, para você, né, as pessoas que gostam do espiritismo, a gente ouve bastante isso, né, numa sessão mediúnica, e é o que o médium que começa a aprender, para ele entender que tipo de espírito está próximo dele, é a sensação que ele sente quando esse ser se aproxima. E é a mesma coisa quando se aproximam as pessoas encarnadas, porque o encarnado e o desencarnado têm o mesmo sentimento, a mesma forma de agir dentro desse fluido, através do pensamento e através do sentimento. Então não adianta a gente esconder, às vezes, das pessoas, achar que, eu sou uma pessoa boa. Não, é o que você vibra. É o que sai de dentro do seu coração, no seu pensamento. Então, assim, a gente percebe quando uma pessoa está irritada, quando uma pessoa está muito pensando coisas erradas. É ruim você se aproximar de uma pessoa dessa. Você percebe uma barreira que bate, né? Eu falo assim, vou ensinando as pessoas que cada um tem uma forma de sentir, ou dentro do corpo espiritual, e a gente falou bastante, né? O Espiritismo fala dos centros de força, aquela pessoa do Oriente fala muito dos chakras. São centros nervosos ao longo do corpo, pelos quais a gente recebe do universo o que a gente precisa. Então a gente fala assim, quando a gente recebe uma energia negativa, ela entra por algum lugar do corpo pelo qual a gente tem a sensibilidade. Uns têm nó no estômago, outros têm arrepio na costa, outros sentem uma força do lado da cabeça, na frente da cabeça, acima, né? Sente aquela carga do espírito que não pensa igual a ele, do espírito que está exalando, né? O André Luiz ele chama de hálito mental, né? Ele fala assim, na boca, né? Quando a gente consome alguns alimentos muito forte, você exala um cheiro forte. Né? E ele diz que quando eu penso coisas ruins e erradas, eu também exalo da minha alma sentimentos que batem em algumas pessoas e você sente essa energia ruim. Da mesma forma que às vezes se aproxima de pessoas e fala, nossa, é tão gostoso ficar próximo daquela pessoa, né? Ela passa uma tranquilidade, ela passa uma paz, uma coisa boa. O que ela está fazendo? Ela respira aquilo mentalmente, aquilo sai do coração dela. Por isso que né? Tem pessoas que é fácil você ficar perto delas e pessoas que são muito difíceis ficar próximo dela. Fica com uma opressão, você não vê a hora de ir embora, né? De sair dali de perto, de fugir. Alguns lugares que a gente frequenta, né? Eu falo assim, eu já não consigo ir a muitos lugares, não que eu não consiga. Conseguir eu consigo, mas você sabe que o ambiente que é legal de ficar, né? Se você precisar ficar, você fica, mas se você não precisar, você se manda rapidinho, né? Quando você sente que o ambiente não é legal. E não é só o ambiente, né, de coisas feitas materialmente, é só de pensamento, de sentimento, né? Você se aproxima e você fala assim, nossa, não. Algumas pessoas falam, né? Meu santo não bate, isso ou aquilo. São energias que a gente passa e que os outros, na verdade, também passam, né? Então ele diz aqui, né? Ele explica bastante dessa parte dos fluidos.
Aí, né, ele vai seguindo, né, falando do amar aos inimigos no item 4, né? Amar os inimigos é um absurdo para aquele que não acredita. Fala assim, por que, que é um absurdo para aquele que é incrédulo, porque não acredita? Porque se a gente acreditar que a vida é só essa que nós vivemos, não tem motivo de você gostar dessas pessoas. É. Não tem porquê. Para eu entender tudo isso que a gente fala, a gente tem que entender de vida futura. A gente tem que entender do que é que Deus quer da gente. Se eu acredito em céu e inferno, é isso mesmo. Os ruins vão para o inferno, não podemos esquecer que nos ensinamentos de Jesus, ele diz que se nós fizermos o que está sendo, o que ele explica aqui, nós não seremos melhores do que ninguém. Então nós merecemos o inferno igualzinho aqueles que a gente fala, critica, merece. Né? Então ele diz assim, amar os inimigos é um absurdo para aquele que não acredita. Aquele que para quem a vida presente é tudo. E vê apenas em um inimigo um ser nocivo e perturbador. Porque a gente fala assim, né? Ah, matou, roubou cadeira elétrica, um abraço, acabou. É isso. A vida é isso. Acaba com a morte. Tem a separação, inferno e céu. Né? A gente tem que ter esse entendimento. E se não for? Né? Então ele diz assim, um ser nocivo, perturbador. A gente é assim, né? A pessoa é boa, eu quero do meu lado. A pessoa é ruim, tira, né? Deus, tira do meu caminho, né? A gente sempre fala. Né? Tira do meu caminho as pessoas que me fazem mal. Deus não vai tirar do nosso caminho. Por quê? Porque meu aprendizado é através disso que eu vou aprender. Então esquece pedir que Deus não tira do caminho. Deus vai colocar mais ainda. Né? Ele diz assim, né? Daí o desejo de vingança. O problema maior nosso com relação a amar o inimigo é vingança. Inimigo não aquele inimigo que a gente não conhece. Para nós, o inimigo é aquele que fez mal diretamente para mim. E é esse que é o inimigo. É esse que me perturba. Né? Então, inimigo para mim é aquele que tira o meu sossego. Inimigo para mim é aquele que tira a minha paz, que tira a minha tranquilidade, que pensa diferente de mim, que me critica, que chama a minha atenção, que fala alguma coisa que eu não queria ter ouvido. Esse é o que eu quero fora do meu caminho. Por quê? Porque está me atrapalhando. Eu quero viver assim, eu não quero mudar. Então as pessoas não têm que dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tem sim. Jesus me ensina isso. Que se eu estou fazendo de forma diferente, eu tenho que mudar isso. Se eu quiser alcançar algo melhor após a morte. Ou até mesmo ainda em vida. Então nós percebemos que tudo para nós é vingança. A gente não aceita a justiça de Deus. A gente falou bastante isso lá quando a gente estudou sobre justiça. A gente não quer a justiça de Deus, a gente quer a justiça nossa. A justiça de Deus é muito demorada. Quando que vai acontecer isso? A pessoa tem que pagar agora. Né? A gente fica esperando que quando a gente fala em justiça de Deus, a gente quer que a pessoa fez um negócio errado hoje, amanhã já esteja, né, dando errado na vida dela. Mas não é porque eu quero. Não é o meu pensamento que vai fazer isso. É aquilo que eu fiz contra a justiça de Deus, e Deus sabe o que eu mereço, o que eu não mereço, como é que eu vou pagar ou não. Só que nós queremos a vingança. Então a vingança é que a pessoa se estrepe já logo em seguida. Que as coisas comecem a dar errado para ela logo depois que eu orar para Deus. Então a minha oração não é para fazer justiça, a minha oração é para que a justiça seja feita segundo a minha vontade. A gente diz na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? De Deus que sabe tudo. Só que não é verdade isso. O que eu quero é que aconteça conforme a minha vontade. Deus, a pessoa está atrapalhando a minha vida, mas o Senhor sabe o que faz. Se o Senhor puder tirar ela do meu caminho já, eu fico feliz. Quer dizer, Ele sabe o que faz, mas eu quero que seja feito do meu jeito. E a gente percebe que isso, na verdade, não vai acontecer. Né? Então ele diz assim, é natural encontrar, né, nas pessoas, homens, na Terra, ele começa a falar do planeta Terra, né, a destinação da Terra. Eu tinha falado que a gente estudou no capítulo 3,
ele começa dizendo aqui, para aquele que crê, né, a pessoa que acredita de verdade, especialmente para o espírita ele vai falar para nós, né, que estamos nessa live, que gostamos do espiritismo, que estamos querendo aprender sobre isso, ele diz assim, para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da Terra, mundo de provas e expiações, que vai entrar depois no mundo de regeneração, é natural encontrar na Terra o quê? Pessoas que fazem mal. Ele diz assim, homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima, né, porque a gente se considera vítima, né? Tudo que as pessoas fazem contra nós, eu sou a vítima. Ele diz assim, as maldades das quais é vítima, não tem vítima, fazem parte das provas que deve passar. E essa noção mais esclarecida que tem, faz ver os problemas da vida de forma menos cruel. Fala assim, quando a gente começa a entender de verdade como funciona a Terra, né? Por que eu estou na Terra? Por que na Terra tem tudo isso? Por que a vida é bastante difícil? Por que eu passo por isso, por aquilo, né? E às vezes as pessoas falam, os espíritos têm uma visão diferente, né? Eles veem a vida de forma diferente. Tem que ver de forma diferente. Tem que ver que Deus não é um ser injusto. Não é um ser que joga roleta russa. É um ser que sabe o que eu preciso passar. Então, quando eu encarno, né, a gente fala bastante disso, a gente tem falado, precisa falar. Quando acontece a minha encarnação, eu não venho na Terra para brincar. Eu não venho na Terra para passeio, quando as pessoas usam bastante isso. Eu não venho para viver coisas boas. Eu venho para me melhorar. E a única forma de melhorar é passando por lições, por provas. Quais são as provas? Tudo aquilo que eu precisar para aprender. Então, eu falo assim, se eu preciso adquirir paciência, a gente brincava muito, né? A gente fala, Deus dá paciência, a gente vem, ele vai lá na feira, compra um pozinho, mistura na água, pronto, você já tem paciência. Não, a paciência é treinada. Treinada como? Com as pessoas que me tiram a paciência. Eu não tenho, perdi a paciência, né? O Estevão, que vai lá no centro, ele sempre falava isso. Como é que você perde uma coisa que você não tem? Você não perdeu a paciência, na verdade, você não tem paciência. E como que Deus vai treinar a sua paciência? Colocando as pessoas próximas a nós para treinar essa paciência. E quando que eu vou ter paciência? Quando eu olhar as pessoas e não me impacientar. Quando eu não perder, né, a estribeira, quando eu continuar sendo a mesma pessoa, independente do que se esteja acontecendo. É aí o que eu vou ter, na verdade, essa paciência. Aí ele diz assim, né? Maldade das quais é vítima fazem parte das provas que deve passar. Com a noção mais esclarecida que tem, faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, porque a gente só vê os problemas que acontecem como uma coisa muito ruim. Né? Nossa, aconteceu isso. Nossa, aconteceu isso. Nossa, minha vida está difícil. Nossa, aquilo me prejudicou. Nossa, aquilo não sei o quê. A gente só vê coisas ruins. Ele falou assim, você começa a ver a vida de forma menos cruel. Eu preciso passar por isso. Estava dentro do meu projeto de vida. Então, eu tenho que tentar entender o que está acontecendo. Quer dizer, você começa a dar uma nova visão a essa vida. E ele diz assim, venha ele dos homens ou das coisas. E se ele, essa pessoa, não reclama das provas, quando eu aprender a não reclamar das provas, ele diz que eu também não vou reclamar contra aquele que delas são instrumentos. Ele diz assim, algumas pessoas, nesse entendimento de reencarnação, são colocadas na minha vida para isso. Né? O que você vai ter lá na sua vida? Só coisinha boa? Não, vamos colocar umas pessoinhas legais do seu lado para treinar você. E é a mesma coisa que eu falo assim, quando eu vou fazer um treino de academia, o que eu falo assim, não vai treinar sempre com os pesos leves. Né? Você que gosta, né, de tipo luta, né? Não adianta você ficar lutando com aquele que é mais fraquinho, que o peso é bem inferior ao seu. Você vai ter que estar sempre... Se você quer prova de verdade e melhorar, você vai ter que pegar os mais, né, acima do seu peso, os mais...
Isso, então, na verdade, alguém fala assim, quais são as provas? Eu não posso ficar com as provinhas só pequenininhas, vão ter que aparecer umas provas mais fortes e pesadas. Para quê? Para que eu aprenda. Senão eu nunca vou aprender. Está dentro, na verdade, disso. Então, ele diz assim, se ao invés de lamentar, a gente fala bastante, gratidão, agradecer. Se ao invés de lamentar, agradecer a Deus, ó Deus, obrigado por essa prova, estou aprendendo bastante, vou tirar o melhor proveito disso. Muda. Ai, Deus, de novo tem que passar por isso. Ai, Deus, a minha vida é difícil. Ai, Deus, tal pessoa é assim. Ai, Deus, tal pessoa é daquele jeito. Ai, Deus, as pessoas... Não vou sair nunca. Obrigado, Deus, por mais um dia de provas, né? Que eu consiga tirar proveito dessas provas, que eu consiga tirar ensinamento do que aconteceu hoje, ao invés de ficar chorando e xingando, né? E falando mal, na verdade, de alguém. Então, isso aqui... Deus, pondo a prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar paciência e resignação. Quer dizer, quando eu entendo aquilo como uma prova e que eu estou para aprender paciência e resignação, as coisas que acontecem, eu falo assim, obrigado, Deus, por essa oportunidade de treinar a paciência, de treinar a minha resignação. Aí ele diz assim, este pensamento leva a perdoar naturalmente. Então, eu não vejo mais uma pessoa como inimigo, e sim como um ser que Deus colocou do meu lado para me treinar. Né? Fala assim, se luta com uma pessoa lá, e depois que você termina a luta, você vai lá agradecer. Obrigado, né? Foi uma luta legal, eu consegui, né, tirar algum proveito, vou seguir amanhã. Seria a mesma coisa. Obrigado, Deus, por mais esta prova colocada no meu caminho, que eu consiga aprender mais. E se amanhã vier a mesma prova, eu já sei o que fazer. Né? Quer dizer, vai agradecendo. Então, ele diz assim, isso leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e fica fora do alcance do inimigo. O que a gente percebe, né? Se você trata aquela pessoa que é inimigo não com maldade, não com desejo de vingança, por que ela vai querer continuar querendo o seu mal? É. Agora, se eu vivo desejando para ela o mal, eu falei, né? A gente falou semana passada, a gente encerrou com aquele negócio, né? Se uma pessoa está ali num perigo, correndo risco de morte, e você tem a chance de salvar, mas você percebe que ela é um criminoso, o que você faz? Você salva ou deixa morrer? E aí ele encerra assim. De repente, aquela pessoa é ruim, é maldosa, mas você tira ela dali, ela cria por você uma ternura. Isso vai acontecer? Não sei. Vai ser dessa forma? Não sei. Mas se você, com certeza, olhar para ela, ela ver você e você deixar ela morrer, a gente falou, e ela vai para o mundo espiritual, com quem que ela vai com raiva? A última pessoa que teve ali. A última pessoa que poderia ter ajudado ela, não ajudou. Então, ao invés de criar, né, talvez um amigo, você criou um inimigo. Então, ele diz assim, quando eu tenho um inimigo e fico, né, forçando a inimizade a crescer, eu nunca vou ter sossego na minha vida. Ele diz assim, né? Estarei sempre no alcance do ódio. Porque se eu odeio a pessoa e mostro isso totalmente, por que ela vai gostar de mim? Por que ela vai querer o meu bem? Então ele diz assim, o homem que ocupa uma posição de destaque nesse mundo não se ofende com o insulto desses seres inferiores. Então, assim, quando a gente perceber que essas pessoas, né, eu digo assim, eu sou uma pessoa boa, como é que eu provo que eu sou uma pessoa boa? Continuando fazendo o bem. Mas se eu digo que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa faz um mal para mim, eu quero a vingança dela, eu sou uma pessoa boa? Lógico que não sou. Né? Então ele diz aqui, assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que ódio e rancor o fariam se sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Para eu me mostrar melhor, eu tenho que ser muito melhor do que aquelas pessoas que eu acho que são ruins. Né? Para eu ser melhor do que ela, eu tenho que estar fazendo melhor do que ela. Por isso que diz lá no começo, que recompensa eu tenho se a pessoa faz o mal para mim e eu devolvo o mal para ela? Eu não sou melhor do que ela.
Diz que para eu ser melhor do que ela, eu vou ter que sair disso, ser muito, né? Ele diz assim, preciso que tenha uma alma maior, mais nobre e mais generosa. É a única forma que eu tenho de ser. Né? Então, inimizade é meu inimigo, meu inimigo. Mas se eu ficar alimentando isso, eu nunca vou sair disso. Essas lições aqui, se você a gente seguisse ao pé da letra, acho que eliminaria 80% dos nossos problemas do mundo, né? Se não for mais. Se a gente levasse a sério Jesus, a gente mudaria bastante, né? Que a gente não leva aí. Não, não consegue, né? A gente estuda aqui. Primeira desavença E amanhã você, já não esqueceu tudo, não você lembrou, não fica guardou. alimentando ódio pela pessoa, você não perdoa, você... complicado. Mas vamos treinando, né? Uma hora a ficha cai. Tem que ser treino. Uma hora a ficha cai. Tem que ser como treino. É como você falou, tem que ser como treino, né? Eu hoje treinei. Como é que foi meu dia hoje? Nossa, vieram umas provas bastante pesadas, mas eu aguentei o peso. E amanhã? Amanhã que vem maiores, né? Que eu já estou bem treinadinho, eu suporto mais do que isso, né? Então tem um termo que as pessoas usam, né? Não adianta eu pedir a Deus para diminuir o fardo da minha prova. Eu tenho que pedir a Deus que Ele fortaleça meus braços para eu conseguir carregar. Quer dizer, é mais ou menos isso. Esse capítulo é bem profundo. Sim, vou pensar bastante. Vamos encerrar, Zé? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo desta noite, e tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, treinando com os nossos amigos, familiares, com os nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, para que possam dar um passe espiritual a cada um de nós, participante dessa live, e vamos também levar o nosso pensamento àquelas pessoas que não estiveram presentes nessa live, mas que nós possamos levar o pensamento até elas, pedindo também a essas correntes que visitem os recintos dessas pessoas, desses amigos, desses familiares, para que eles também, nesta noite, possam receber esse passe espiritual e possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus de Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um, colocando ali o remédio, para que cada um que consuma essa água possa estar recebendo ali o remédio necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações.
Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, boa semana. E segunda-feira também de volta, às 7h30. Que assim seja. Até Boa mais. semana, Fábio. Boa noite a todos. Gratidão a todos. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Até mais. Até mais.